Esdras capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 6. Esdras 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. Zorobabel aqui era o governador daquele povo nessa época. Levantou então Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é o nosso norte, é o nosso farol. A Sua palavra é aquilo que norteia a nossa vida em todas as áreas. E nós suplicamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha usar a boca de quem prega, para falar da Tua parte ao seu povo, e que a Sua igreja seja alimentada espiritualmente, que a Sua igreja, ela saia daqui edificada. Nós entregamos tudo ao Senhor, e nós fazemos assim, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma história que diz que após um grande furacão, um furacão chamado Katrina, que quase destruiu totalmente a cidade de Louisiana em 2005, nos Estados Unidos, com quase 1.800 mortes, uma família foi levada naquela intuito das pessoas desabrigadas, quem tinha sua família. Essa família aqui foi levada para outro estado para morar junto dos seus familiares por causa daquela catástrofe. E ficou ali um grande período de tempo. Durante esse tempo, a casa foi destruída, a água baixou, estava ali provavelmente um caos. Essa casa foi saqueada, essa casa ficou abandonada, até que um dia, com a ajuda de recursos, a ajuda de pessoas, a família finalmente voltou à Louisiana e foi ver ali o local onde era sua casa. Chegando lá, encontraram tudo apenas em ruínas, e aquilo que não tinha sido roubado, quebrado, estava bagunçado, estava em frangalhos. Era necessário, então, reconstruir, e esse desejo surgiu. Mas surgiu a questão: nós necessitamos de uma obra completa, mas como será feito? Nós necessitamos de uma obra, mas qual será a nossa prioridade? Nós devemos começar pelas paredes, buscando materiais, retirando os entulhos. Então, ali estavam pais e filhos, e os filhos pensaram, viram ali, no meio da bagunça, uma mesa tombada. E voltando à sua memória, tudo o que eles vivenciaram naquela mesa, tudo que eles viveram ali, e toda a luta e os ensinamentos do seu pai, para honrar o pai, os filhos foram, no meio dos entulhos, pegaram aquela mesa e colocaram a mesa de pé, e a colocaram no centro onde era aquela casa, junto aos destroços, colocaram a mesa ali em pé. Tudo em ruínas, mas com a mesa erguida no centro onde fica a casa. O que essa atitude, o que eles queriam com essa atitude?
para os filhos, aquela mesa representava tudo o que o lar significava. Era um lugar de comunhão, de respeito, de intimidade, de relacionamento, tudo que o pai sempre quis deixar claro quando se sentava à mesa com seus filhos. Por isso, a mesa significava a honra dada ao pai, e com a mesa de pé, eles estariam colocando o seu pai como prioridade dentro da reconstrução que eles tinham pela frente. Sem mesa, a casa é apenas construção, mas com a mesa, mesmo em ruínas, é um lar com todo o seu significado. O povo que nós encontramos no texto que nós lemos é o povo que havia retornado após um grande furacão chamado exílio babilônico. O remanescente, ou o povo de Deus, que o Senhor preservava nesses momentos difíceis, para que a sua promessa fosse cumprida, a promessa de que a linhagem santa sempre existiria. Esse povo era o povo da aliança, era o povo separado para Deus. Esse era o povo que voltou para casa. Dentro do livro de Esdras, esse povo tem uma importância significativa, porque esse povo representava que a palavra de Deus se cumpre e a aliança da parte de Deus nunca se quebra. Os ancestrais desse povo, como nós sabemos a história das Escrituras, constantemente falharam com o Senhor, rejeitaram as profecias, não deram ouvidos aos profetas que Deus levantava para alertá-los sobre os maus caminhos, orientá-los a voltar. Para se ter uma ideia, o reino foi dividido em Reino do Norte, Reino do Sul, Israel no norte, Judá no sul, e ali começou-se a monarquia depois dessa divisão, e esse povo aqui se trata de Judá, e se nós olharmos para Judá, durante a monarquia, 20 reis passaram em Judá, e desses 20 reis, somente 8 voltaram as suas vidas ao Senhor, fizeram o que era da vontade do Senhor, o restante só desvios. Então, por causa da desobediência, do desprezo à lei de Deus, de desviarem o seu coração de Deus, veio o juízo da parte do Senhor, anunciado pelo próprio Deus. Israel do norte já tinha sido escravizado, agora era a vez de Judá ser levado cativo. E como tinha anunciado por meio do profeta Jeremias, no capítulo 29, no capítulo 25, aliás, o povo de Judá, por causa do seu afastamento de Deus, sua idolatria, por não colocarem Deus como prioridade, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, e lá permaneceu por 70 anos. Mas o Senhor também prometeu escape. Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O povo que nós vemos nesse livro de Esdras é esse povo que voltou cumprindo assim a palavra do Senhor. Depois de 70 anos, vivendo numa cultura que era contrária à lei de Deus, vivendo como escravos, não podendo cultuar como devido, sentindo o cheiro do pecado por onde eles passassem, sendo tentados todo o tempo a abraçar um estilo de vida longe de Deus, depois de 70 anos, a promessa de Deus se cumpriu e esse povo retornou a Jerusalém. Na época do retorno, a Babilônia tinha sido já tomada pela Pérsia. Quem era o rei agora não era mais Nabucodonosor, mas era Ciro. E a Escritura é tão maravilhosa que por meio dela, Deus vai nos mostrando a ratificação da sua palavra. Esdras capítulo 1, dos versos 1 a 3, vai dizer: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O povo retornou com um propósito: construir a casa do Senhor, o templo. Mas o livro de Esdras revela muitas outras coisas, vai muito além disso.
Seu conteúdo foca na lei de Deus, na obediência a essa lei, na restauração do culto, na reverência a Deus e no propósito da reconstrução da casa de Deus. E voltando os nossos olhos para o retorno daquele povo, como nós vimos Deus nos lembrar agora, quando eles chegaram cumprindo a profecia dada pelo Senhor, a situação não era boa. Pelo que entendemos das Escrituras, eles deixaram o exílio com um propósito de restauração de um lugar desolado, um lugar tudo destruído, derrubado, cheio de entulhos. O que eles tinham pela frente, entulhos, e ainda além disso, tinham pessoas que não queriam aquela restauração. Estavam cercados de inimigos, ruínas, destruição, costumes perdidos, a vida religiosa quase apagada. Diante de tudo isso, e com um propósito a ser cumprido, por onde começar? Como começar? O que fazer? Eles teriam que pensar nas prioridades. Mas como definir essas prioridades para alcançar esse objetivo maior, que era a reconstrução do templo? E o texto de Esdras, que lemos lá no início, vai nos mostrar. Deus, em sua infinita sabedoria e controle de tudo, colocou no coração de Zorobabel e da liderança daquele povo a visão de qual era a prioridade. A visão da prioridade correta. E a prioridade correta foi adorar ao próprio Deus. A prioridade correta foi o próprio Deus. Esse povo começou pela mesa. Lembra da ilustração? O povo já estabelecido nas cidades, ao redor de Jerusalém, ele é convocado para cumprir a tarefa de que foram chamados, mas antes de iniciar a reconstrução do templo, que era o propósito para o qual eles tinham retornado, o povo colocou uma prioridade maior para aquele momento, e a prioridade era adorar o Senhor do templo. Antes de reconstruir o lugar de adorar, se reconstrói a adoração àquele que é o centro do lugar. Antes de se adorar no templo, se prioriza adorar ao Senhor do templo. No texto nós vemos que, quando Deus é a prioridade maior, se busca primeiro reconstruir a relação de adoração com Ele. E uma verdade, disso deriva todas as outras áreas da vida. Quando Deus é a prioridade, se prioriza cultuá-lo antes de qualquer outra coisa, se prioriza cultuá-lo antes e acima de todas as coisas. E foi isso que aquele povo fez. Antes de se reconstruir o local de culto, se reconstruiu o próprio culto. Por isso que o texto nos mostra que antes do templo veio o altar. Antes de se reconstruir o templo, se reconstruiu o altar. Novamente dizemos, o povo começou pela mesa. O altar mostra para nós que antes de uma reconstrução física, a prioridade é uma reconstrução espiritual. Antes de uma reconstrução física, a prioridade é a reconstrução do coração, é a reconstrução da vida. E o altar dos sacrifícios, que era o local mais íntimo de adoração ao Senhor, representa isso. Porque era no local, no altar que se reconhecia pecados, era no altar que se purificava, era ali que demonstrava arrependimento, se assumia como pecador, era ali também que se encontrava o perdão. O altar mostra que a prioridade daquele povo, naquele momento, era estar correto diante de Deus. O altar simbolizava a reconstrução espiritual do povo para uma vida de culto a Deus. O altar é Deus sendo prioridade. Por isso então nós precisamos nos fazer uma pergunta: como está o altar em nossa vida? Se estiver em ruínas, significa que Deus não tem sido prioridade em nossa vida. Porque aquele povo tinha o altar em ruínas, porque um dia Deus não foi mais a prioridade na vida daquele povo, e o exílio chegou. Por isso eu te pergunto, quais são as prioridades da sua vida? Uma coisa eu te digo, se a sua prioridade máxima não for Deus, tem algo errado na sua vida e esse altar está quebrado. E aqui eu não quero usar essa figura do altar como uma alegoria, deixo isso bem claro, mas como uma imagem para representando a sua vida, uma imagem para ficar na sua mente. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que talvez
essas áreas ainda quebradas da sua vida continuam assim, porque a sua prioridade está errada. Por isso, meditando no tema, quando Deus é a prioridade, em primeiro lugar, nós podemos ver no texto que quando Deus é a prioridade, o nosso foco principal é a restauração do altar, é a nossa área espiritual. Porém, quando Deus é a prioridade, e nós sabemos disso, não temos como nós reconstruir o altar sozinhos. Nós vamos precisar de Deus, nós vamos precisar de pessoas. Por isso, o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração é que, quando Deus é a prioridade, nós não reconstruímos o altar sozinhos. O versículo 1, ele nos diz: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Essa expressão, ela é muito importante. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. A forma aqui que o hebraico, o texto original, usa, tem o sentido de o povo ajuntar-se a si mesmo. Há uma intenção individual que existe esse toque em cada indivíduo que os atrai para um propósito em comunidade. Algo voluntário, com um propósito solene. Eles haviam entendido que deveriam voluntariamente, em unidade, por causa de Deus, priorizar o propósito que eles tinham em comum, o restabelecimento da vida comunitária de adoração a Deus. Priorizar a reconstrução do que fazia parte do culto a Deus. Cada um poderia ter ficado na sua casa, na sua cidade, cultuado a Deus ali em particular, porque a adoração também tem o seu lado em particular. Mas para que se alcançasse o sentido pleno da adoração a Deus, por meio da reconstrução do altar, foi necessário resgatar que o culto de adoração não é somente algo particular. A ida ao altar, no momento de culto, é onde adoramos ao único Deus em comunidade. Mesmo que o que apresentamos muitas vezes no altar são coisas particulares, mas não se deve estar só. Hoje, por exemplo, estamos reunidos para cultuar o nosso Deus juntos. Se não fizéssemos isso, ficaria um buraco. Ficaria um vazio. Se você não viesse cultuar o Senhor com seus irmãos hoje e passasse o tempo, você se lembrasse mais tarde, ficaria um vazio, faltaria algo. O culto a Deus é o povo da aliança respondendo como uma só pessoa, adorando ao único Deus da aliança. Quando esse povo se uniu, e se pensarmos, irmãos, em Esdras 2, versículo 64, diz que retornaram dali 42 mil. Nós não sabemos quantos eram esses que se ajuntaram, mas poderíamos até pensar, vamos pensar em metade. Tanta gente que eles poderiam pensar assim, já que juntou todo mundo aqui, vamos aproveitar, vamos já reconstruir os muros, vamos já organizar o nosso exército para nos proteger, vamos fazer isso e aquilo que necessita mais gente, vamos organizar. Mas a prioridade daquele povo foi Deus, e a primeira coisa que eles fizeram juntos foi reconstruir o altar. O altar restabelecido significava que a comunhão do povo com Deus estaria sendo restabelecida também. E não adiantava uma pessoa fazer isso sozinha, todos deveriam participar. Igreja, talvez, da mesma forma que estavam os muros, aquela cidade de Jerusalém, as casas, o altar naquele momento, estão as áreas da sua vida. Ou alguma área da sua vida. Porém, para que essa parte da sua vida seja reconstruída, é preciso colocar Deus em primeiro lugar e começar a reconstrução do altar, entendendo que essa restauração não será feita unicamente por você. Essa é uma verdade maravilhosa que está sobre a sua vida, sobre a minha vida hoje. Você não está sozinho, você tem a igreja do Senhor com você. A comunhão com os irmãos, os conselhos dentro da palavra de Deus que os irmãos podem dar, as conversas de apoio podem ajudar muito nessa reconstrução. Quando nós olhamos o versículo 2, ali foi reconstruído o altar. Quando nós olhamos o versículo 3, a palavra nos diz que eles firmaram as bases do altar, ainda que estavam sob o terror dos povos inimigos, sacrificavam de manhã e à tarde. Sabe o que isso nos ensina? Quando nós falamos de reconstrução, de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, nos lembramos muitas vezes dos medos que nós carregamos ou teremos que enfrentar.
E também sentimos medo porque isso irá gerar algumas coisas em nossa vida quando priorizamos a Deus. Perda de pessoas, pois quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as pessoas começam a sumir. Ou só acontece comigo? Começam a surgir as pressões dentro e fora de casa, porque Deus mudará nossos costumes, nossas atitudes, e nem todos se agradarão disso. Estaremos em unidade, priorizando as coisas que representam o culto ao nosso Deus. A nossa vida vai mudar, nós viveremos realizando a adoração, e isso pode gerar dificuldades. Como será quando você começar a dar mais do seu tempo para as coisas da igreja? Como será quando você restaurar o seu tempo de comunhão com Deus e começar a participar durante a semana, às quartas, ao domingo de manhã, à noite, os outros trabalhos, reunião de oração da comunidade, da sua comunidade? Provavelmente, para alguns, isso vai gerar muita dificuldade. Algumas discussões, dores de cabeça, estresse, mas isso é parte da restauração espiritual que nós todos precisamos. Isso é parte da vida do povo de Deus. Mas nessa hora é preciso lembrar que o altar não está sendo reconstruído sozinho. Os irmãos e irmãs estão aqui. Você não precisa lutar e passar por todas essas dificuldades sozinho. Quantos de nós, às vezes, celebram datas festivas importantes com os irmãos da igreja, longe daqueles que são familiares de sangue? Nós poderíamos achar que isso é a coisa mais ruim, mas sabe o que Deus quer falar para nós? Nós não estamos sozinhos. Então não paralise a sua reconstrução do altar, a reconstrução do altar em sua vida por causa do medo dos inimigos da alma, por causa do medo dos inimigos do coração. Nós somos um corpo e quem formou esse corpo foi Jesus Cristo. Como diz a palavra lá em 1 Coríntios 12, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Deus colocou pessoas juntos com você para caminhar rumo à reconstrução do altar. Confie que se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de você. Eu e a Rúbia, nós chegamos aqui nessa comunidade num momento decisivo da reconstrução do altar na nossa vida. A vida de culto quebrada, vida conjugal derrubada, o altar em ruínas, mas com Deus como nossa prioridade. Isso nós falamos, com Deus como nossa prioridade. Pessoas oraram e oram por nós, pessoas choraram e choram conosco, e essas pessoas, muitas dessas pessoas importantes estão aqui hoje, louvado seja Deus. Mas chegando aqui, tendo Deus como prioridade, o único qual podíamos nos agarrar era o próprio Deus. Uma ligação foi feita por reverendo Bruno e eu disse, nós precisamos cultuar como igreja. Eu estou preocupado com a área espiritual da minha esposa e eu também preocupado com a minha. Faltava comunhão com a igreja e eu me lembro como se fosse hoje, que eu disse, será que nós podemos ir ao culto na congregação? Eu não quero causar mal-estar na igreja. E na hora, o pastor respondeu e disse, pelo contrário, meu irmão, vocês serão muito bem-vindos. Nós viemos e recebemos a expressão do amor de Deus aqui nesse lugar. Um amor que encheu o nosso coração no momento que mais nós precisávamos. Reconstruímos o altar juntos, recebendo a comunhão dos irmãos dessa comunidade. E cá estamos adorando o nosso Deus hoje juntos. Quando nós temos Deus como a prioridade da nossa vida, nós não reconstruímos o altar sozinhos. Deus levanta pessoas para serem uma só conosco. Deus direciona e conduz a reconstrução. Na sua vida não será diferente. Não reconstrua o altar sozinho. Lembremos sempre disso, porque Cristo nos fez corpo, e sendo corpo, é que a restauração do altar, segundo a vontade dEle, vai acontecer. Mas em segundo lugar, diante desse texto tão rico, a reconstrução do altar, ela não acontece sozinha. Mas a reconstrução do altar, quando Deus é a prioridade, a entrega de vida faz parte da reconstrução do altar.
Cansamos de nos lembrar isso, mas nunca é o bastante. Nada é por acaso quando Deus está envolvido. O versículo 1, ainda no versículo 1, nós encontramos uma referência de tempo. Em chegando o 7º mês. Dentro do calendário dos judeus, o 7º mês era como se fosse setembro e outubro para nós aqui no nosso calendário. Era o chamado mês de Tisri. O que tem de diferente nesse mês? Era um mês de importantes festas em Israel. Era um mês da festa dos tabernáculos, por exemplo, onde o povo lembrava da peregrinação, da saída do Egito, né, rumo a Canaã, no deserto, e esse povo sacrificava durante a festa e dormia em tendas. Era um mês também separado para o grande dia da expiação, também. O dia da expiação era o dia onde eram oferecidos sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes, do povo em geral, do santuário. Mas como aqui não tinha santuário ainda, naquele momento em Esdras nós vemos mais uma expressão daquele povo colocar Deus como prioridade. Deus, sendo a prioridade da vida deles, mesmo sem templo, o templo ainda não estando de pé, eles estavam adorando ao Senhor do templo. E dessa vez, diferente, por meio de sacrifícios, holocaustos, que são as ofertas totalmente queimadas. Holocaustos, que são essas ofertas que eram colocadas no altar, e diferente daquelas ofertas que uma parte ia para o sacerdote, ou a outras eram descartadas, esse tipo de oferta era totalmente queimado no altar do Senhor. Nada ficava, tudo era ofertado a Deus, tudo era entregue a Deus naquele altar que tinha sido reconstruído. Se nós formos observar o versículo 3, diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Se formos observar, nos 6 versículos que nós lemos, 5 vezes aparece a palavra holocausto. Então isso tem que nos chamar a atenção. Algo o texto quer nos dizer. Isso significa alguma coisa. Deus está enfatizando aqui, por meio da sua palavra, que na restauração espiritual do seu povo, a entrega total era fundamental. O altar, ele se fundamenta no sacrifício. E uma coisa muito importante que também nós vemos nesses versículos, no versículo 2 e no versículo 4, aparecem expressões importantes aqui. Aparece a expressão como está escrito. No versículo 4, diz assim, segundo o número ordenado. Isso mostra para nós que o modo de adoração, o modo de sacrifício, o modo de celebração, de culto, não é segundo a vontade daquele que sacrifica ou que entrega a oferta, mas da maneira de Deus, segundo está escrito. E isso tem tudo a ver com a entrega que é necessária para a reconstrução espiritual no altar. Não se entrega o que se quer, mas o que Deus quer. Ele é a prioridade, lembra? Agora nós precisamos pensar em nossa vida. Nós estamos reconstruindo o altar. Então, como está a atitude de entrega na presença de Deus? Como está a sua atitude de entrega? Como está a sua atitude diante do Senhor? Você sabia que nós não estamos mais no tempo do Antigo Testamento. Nós não sacrificamos mais animais, nós não temos mais fisicamente o altar de sacrifícios. E se a gente sacrificar animal, toma cuidado, que é perigoso você pegar mais anos de cadeia do que você matar um ser humano, hoje. Nós não temos mais esse altar, não sacrificamos mais animais, mas nós temos o holocausto. E depois da entrega perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós fomos feitos os holocaustos que devem ser oferecidos a Deus em sacrifício. Não para manter ou para conquistar a salvação, porque isso é obra de Cristo, é somente por Cristo, só Ele poderia realizar, mas holocaustos com sentido de consagração de vida. Paulo disse em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos os holocaustos. Holocausto é a entrega de tudo.
era totalmente dedicado, consagrado a Deus. Isso significa que você é o holocausto hoje. Você é aquele que deve ser ofertado sobre o altar e ofertado por inteiro, com a sua vida. E a entrega deve ser do jeito que Deus quer, não do seu jeito. A entrega é do que Deus quer, não do que eu e você queremos. Mas então, nós precisamos entender que Deus não quer coisa pela metade. Deus não quer só uma parte. Deus não quer coisa manca. Então, quanto da sua vida você tem ofertado a Deus? Que áreas da sua vida você tem selecionado para oferecer a Deus? Ou que área você tem retido para não entregar ao Senhor? Eu preciso falar com vocês algumas coisas mais pessoais. Será que a causa de alguma área da sua vida ainda estar em ruínas não seria porque você não quer entregá-las ao Senhor? O que você está evitando entregar no altar? Talvez a sua mente está indo para um lado material, porque toda vez que a gente fala de entrega, a gente já automaticamente pensa em dízimo. Dízimo é uma ordenança, e eu já estamos cansados de saber que nós devemos cumprir com essa ordenança do Senhor, mas eu quero que você volte seus olhos para outra direção. Talvez o que você está evitando entregar para o Senhor no altar é algum pecado que você insiste em segurar. Talvez é o medo, como nós falamos aqui, mas medo de não ser aceito se você se entregar realmente a Deus. Medo do que as pessoas vão pensar, falar, se você for uma pessoa dedicada a Deus. Será que não é a mágoa que você guarda daquela pessoa que tem atrapalhado a sua entrega de vida ao Senhor? Talvez alguém da igreja te machucou. Talvez alguém do seu trabalho. Mas talvez pode ser um familiar. O filho que te feriu profundamente, ou o cônjuge que te causou a maior dor que você pode suportar, que você pôde suportar até hoje. E diante do altar, essa área você não quer oferecer a Deus, porque você sabe que no altar isso será retirado da sua vida e você não quer. Talvez é algum vício que você tem. Talvez você não quer entregar porque você quer reter isso, você quer reter esse ódio, você quer reter esses pensamentos maus, você quer reter esse seu jeito de ser. Mas eu tenho uma outra pergunta. Será que Deus tem recebido a sua oferta faltando esse pedaço? E onde você acha que isso vai parar? Lembra de Caim e Abel? Deus aceitou a oferta de um, rejeitou a do outro, por causa das coisas? Uma era mais valiosa que a outra? Não, por causa da intenção do coração. E por não querer consertar a vida, e nós sabemos o que aconteceu depois disso. Igreja, está na hora de entregar. Está na hora de se entregar totalmente. A sua vida é um holocausto. Jesus Cristo se ofereceu na cruz totalmente para você viver plenamente, mas você não desfruta disso porque você não consegue entregar. Ou melhor, você não quer entregar. Você não entrega. Sua vida é holocausto. A entrega total faz parte da reconstrução do altar, faz parte do culto. E quando Deus é a prioridade em nossa vida, a entrega deve ser plena. Deus trouxe essa palavra nessa noite para você refletir. Nós não devemos viver no engano, achando que guardarmos certos tipos de coisas no coração, nós estaremos sacrificando ou entregando nossa vida de acordo com o que Deus deseja. Não, segure, entregue. Almeje desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso começa quando nós somos sacrifícios vivos, totalmente entregues diante do Senhor. Isso é ter Deus como prioridade na vida. A reconstrução do altar exige entrega de vida, consagração total de vida. E o Senhor não aceita nada pela metade. Guarda isso na sua mente e no seu coração. Mas em terceiro e último lugar, quando Deus é a prioridade, nós já vimos que
Nós não devemos reconstruir o altar sozinhos. A entrega de vida, ela é exigida na reconstrução do altar. Mas também, em terceiro lugar, a reconstrução do altar é pela fé. Versículo 6 diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Esse ponto nos leva a refletir que o que aquele povo tinha diante de si eram ruínas. Estava sob o terror dos inimigos, estavam engatinhando na reconstrução das coisas religiosas, mas nada garantido. Então, o que nós podemos dizer que fez aquelas pessoas continuarem? A palavra de Deus? A ordenança de Deus? Sim. Mas a resposta é a fé na palavra. A fé naquele que estava sendo a prioridade da vida daquele povo, o Senhor Todo-Poderoso. Durante todo o texto nós vemos as expressões holocaustos ao Senhor, ofertas ao Senhor, várias vezes. Tudo estava sendo feito primeiramente para o Senhor. Isso deixa claro no texto que a prioridade era o Senhor, e sendo o Senhor a prioridade, Ele queria concluir. O povo precisava crer. Desde a profecia de Jeremias, que lemos do começo, até o Senhor despertar a Ciro para deixar o povo retornar a Jerusalém, tudo foi o Senhor. Agora eles tinham diante de si um propósito, a reconstrução do templo era esse propósito, mas ainda não era uma realidade. Eles reconstruíram o altar, estavam restaurando a vida espiritual, o culto ao Senhor, mas a palavra diz que os fundamentos, os alicerces do templo, ainda não tinham sido colocados. Então a fé precisava prevalecer. O que eles viam ainda eram ruínas, tudo no chão. Então, nesse momento da história, o Senhor enviou, e depois eu quero aconselhar você a ler o livro dos profetas Ageu, Zacarias, na sua casa. Nesse momento da história, Deus trouxe por meio do profeta Ageu e Zacarias a mensagem da parte do Senhor àquele povo. Mensagem de que eles não deveriam perder seu foco, que eles não deveriam desanimar, pois o Senhor era com eles. E diante das ruínas, inimigos e do muito trabalho pela frente, pela palavra de Deus, pela palavra daquele que era a sua prioridade, eles prosseguiram. Prosseguiram porque colocaram a fé naquele que os tinha libertado e no seu glorioso poder, e não perderam sua prioridade de vista. E qual é a prioridade? Deus. Igreja, muitas vezes nós não estamos sozinhos, nós já estamos entregando a nossa vida a Deus, mas ainda nós não vemos as coisas reconstruídas na nossa vida. E muitos paralisam nesse momento. É nesse momento, quando não se vê com os olhos físicos, que a fé vacila. Paralisam a sua restauração de vida porque precisam ver as coisas no lugar. Ouvem a palavra do Senhor, mas não experimentam de conclusões de situações, de soluções de problemas, porque ainda não veem fisicamente as coisas se encaixando. Aquele povo também não via. Não tinha templo ainda. Mas isso não os impediu de continuar. Isso é fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a fé se demonstra iniciando pelo que é espiritual, confiantes na voz daquele que é a prioridade da vida, que é Deus. E aquele povo acreditou nisso, na conclusão do propósito, quando iniciou a restauração do altar. Foi por adoração, pela adoração, aquele que tinha dado o propósito, que mesmo ainda não vendo, nem os alicerces do templo prontos, a fé prevaleceu. Eles viram pelos olhos espirituais. Deus, nós sabemos na história, Ele concluiu a sua obra. Nós sabemos que o templo foi reconstruído mais tarde, não da forma glamurosa como
o templo de Salomão, mas aconteceu. O que nós precisamos crer é que, através da reconstrução do altar, em nossa vida, da nossa restauração espiritual, Deus pode realizar, segundo a vontade dEle, a reconstrução das áreas quebradas da nossa vida. Você crê? Talvez você não veja ainda com os olhos físicos, mas você precisa crer com os olhos espirituais. Talvez você ainda não vê a restauração do seu casamento, mas você precisa ver com os olhos espirituais. Talvez você não vê ainda a reconciliação com o seu filho, com a sua filha, mas você precisa ver com os olhos espirituais. Talvez você ainda não vê o término das dívidas que você tem, mas você precisa ver com os olhos espirituais. Mas se não crermos, não há esperança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus só age quando o nosso coração está alinhado com as coisas dEle e com a pessoa dEle. Porque antes das coisas e das soluções, Deus é a prioridade. Por isso, igreja, creia. Não desanime diante do tempo de espera, não desanime por causa das dificuldades. Não tenha medo por causa do tamanho da obra e dos poucos recursos que você tem. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Ele é conosco. Ele anima, Ele conduz, Ele sustenta. Para Deus não há impossíveis. E nós hoje, nós podemos desfrutar de uma certeza maior. Já houve vitória. Já houve conclusão. Porque tudo que nós vimos nesse texto apontava para algo maior. Não muito tempo depois, nós sabemos também que esse povo se desviou de Deus novamente. E simbolicamente, por causa do pecado, outros exílios na vida daquele povo surgiram. O afastamento de Deus, nova destruição do templo, desse que foi reconstruído, novo domínio de outra nação sobre o povo de Deus. Mas um dia, independente do que se via, na plenitude do tempo, como diz a palavra, aquele que foi o sacrifício perfeito, se encarnou e pisou nessa terra. Aquele que nele, corporalmente, como diz Colossenses, habitou toda a plenitude da divindade, ele pisou naquele mesmo lugar, Jesus Cristo. E um dia, para que tudo fosse consumado, para que a restauração plena fosse garantida, um altar também foi construído e levantado. E esse altar era um altar em forma de cruz. E nesse altar em forma de cruz, o holocausto perfeito, que é Jesus Cristo, foi sacrificado. O Cordeiro de Deus, o Agnus Dei sem defeito, foi entregue totalmente para a remissão dos nossos pecados. E nesse sacrifício pleno, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O sangue de Cristo foi derramado em nosso favor. Foi uma entrega total. Efésios 5, versículo 2, diz que Jesus nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, holocausto. E essa entrega nos trouxe salvação eterna, mas a obra de Cristo não findou no altar em forma de cruz. O holocausto que foi Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus e garantiu a morada eterna para cada um de nós que Ele salvou. O templo eterno da presença de Deus está garantido a cada um de nós por causa de Jesus, o nosso Salvador, que um dia virá para nos levar com Ele para toda a eternidade, levar toda a sua igreja, a igreja verdadeira, os eleitos do Senhor, e esse é o sentido pleno desse texto. Um altar que foi erguido para que a igreja de Cristo fosse salva, por aquele que se fez sacrifício por essa igreja, e que foi preparar morada eterna para os seus eleitos, Cristo Jesus. Isso também nós não vemos fisicamente, mas precisamos crer. Essa verdade se aceita pela fé, se aguarda pela fé, se vivencia pela fé. E Cristo ainda fez mais. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé que salva e também a fé que crê, que mantém a esperança no coração, a esperança de tudo isso que nós ouvimos da parte de Deus. Então creia.
Creia por causa de Cristo que um dia tudo na sua vida será restaurado. Talvez não aqui, mas na eternidade. Não se prenda ao que você vê. Foque no que ainda não se vê. Porque Cristo garantiu isso para cada um de nós. E a restauração será completa. Tenha fé. Creia nessa verdade. A restauração será completa por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Por isso tudo, o ponto alto da nossa adoração é Cristo. O Cordeiro sacrificado em nosso favor é a grande prioridade da nossa vida. É por Jesus que podemos chegar à restauração espiritual. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando você de que a prioridade na vida daqueles que voltaram do exílio foi Deus. E isso foi demonstrado nas atitudes deles. Foi demonstrado no interesse que eles tiveram pelas coisas de Deus, demonstrando que antes de uma restauração física, eles precisavam de uma restauração espiritual. Com isso em mente, eles primeiramente restauraram o altar para sacrificarem e adorarem ao Senhor. E de forma simbólica, nós vimos que o altar é como se fosse a nossa vida espiritual. Em alguns momentos nos encontramos quebrados em diversas áreas, e diante disso, o mais sábio é buscarmos a Deus primeiro, restaurarmos nossa vida espiritual. E nós vimos que nós não conseguimos fazer isso sozinhos, e nós nem estamos sozinhos para isso acontecer. Aquele povo foi como um só homem nesse propósito, e hoje nós também temos a igreja, e é junto à igreja que nós iniciamos o trabalho da reconstrução do nosso altar. Nosso Salvador Jesus nos fez corpo dele aqui na terra. Somos um só como igreja dele. Lembre-se disso e priorize Deus na sua vida. Mas também nós vimos que a restauração do altar da nossa vida exige entrega. Quando nós colocamos Deus em primeiro e nele buscamos a nossa restauração espiritual, não se pode entregar a Deus apenas aquilo que nós queremos. Temos que entregar tudo, todas as áreas da nossa vida, como sacrifício totalmente queimado. Isso porque Deus não aceita metades, coisas sem defeitos. Ele só pode ser adorado do jeito que Ele quer. E a nossa restauração espiritual é adorar a esse Deus como Ele quer. Lembra da vida do nosso Salvador Jesus Cristo? Você pode falar uma área da vida que o Senhor não entregou? Quem te fortalece para reconstruir o altar na sua vida é Ele. Priorize a Deus. E nós vimos também que quando Deus é a prioridade de nossa vida, e estamos restaurando o altar na nossa vida, nós precisamos ter fé. Na maioria das vezes, não veremos a conclusão das restaurações das áreas quebradas da nossa vida. Nós não vamos ver. Mas antes de vermos, nós precisamos crer que, segundo a vontade de Deus, vai acontecer. Isso porque estamos buscando a Deus e obedecendo ao que Ele ordenou. E nós temos a noção de que, segundo a vontade dEle, Deus pode fazer todas as coisas, além do que pedimos, além do que pensamos. E hoje nós já temos a certeza da restauração plena que Cristo garantiu para nós na eternidade. Essa é a maior bênção que nós recebemos no altar chamado de cruz. A restauração do altar, meus irmãos, em nossas vidas, é uma excelente prioridade para nós nesse ano e na nossa vida. A reconstrução do altar em sua vida é uma excelente prioridade para você nesse ano e durante todos o resto dos seus dias. Porque a restauração espiritual é Deus sendo a prioridade em nossa vida. É Deus sendo prioridade na sua vida. É Jesus sendo prioridade na sua existência. Que Deus guarde essa palavra no nosso coração e que vivamos colocando o nosso Senhor como o primeiro em nossa vida todo o tempo. Que o Senhor Jesus, Ele se revele a nós a cada momento e que Deus nos abençoe. Amém?